Oi, meu nome é Hélida e eu tô começando aqui um programa chamado Todo Mundo Tem Uma Vida Interessante. Eu vou entrevistar no primeiro programa o Cláudio. Oi. O Cláudio tem 45 anos, é de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte e trabalha com aluguel de bicicleta. É isso aí. Então eu vou virar a câmera aqui e vou começar a minha entrevista com o Cláudio. Beijo. Ei, tudo bom? Beleza. Aqui, conta pra mim uma coisa. Conta. Qual que foi a sua primeira lembrança de bicicleta na vida? Primeira lembrança? Minha primeira lembrança é que eu ganhei uma bicicleta do meu irmão, né? Eu tinha acho que uns 13 anos. Uma bicicleta usada, velha. E aí teve uma experiência interessante, inclusive, com meu primo. Eu tenho um primo que ele tem paralisia infantil. E a gente é da mesma idade, assim. Então, quando eu ganhei a bicicleta era um camelo, que a gente chamava na época, né? Acho que era um aro 24, sei lá, bem pequenininha. E ela não tinha a garupa, ela tinha metade da garupa só. Aí eu, pra andar com ele, que a gente andava sempre junto, eu fiz uma garupa adaptada. Aí eu fiz de madeira, fui lá, coloquei um arame, amarrei essa garupa e tal, coloquei a madeira, ficou uma garupa massa. E a gente saía andando por aí, lá em Belo Horizonte, andava. Aí um dia a gente tava andando, eu acho que foi o primeiro dia, inclusive, que a gente andou pra caramba. Aí a gente pegou uma ladeira enorme lá em BH e fui descendo. E aí eu fui descendo num lugar, eu senti, ficou leve assim a bicicleta. Enquanto eu tava no meio do morro, quase chegando lá embaixo, eu parei a bicicleta, olhei pra trás, meu primo tava no meio do asfalto. Ele tinha caído, tava bem engraçado, ele tava assim, ó, segurando a tábua assim, tá vendo? Aí eu voltei lá, eu chamei ele, tava meio paralisado, assim, saiu da bicicleta. Aí botamos de novo a garupa e amarramos e tal, ficou meio assim, mas aí andando, tá, continuou. Foi uma experiência marcante, assim, com a minha primeira e única bicicleta que eu tive, que eu ganhei, né, na adolescência, infância. Qual o irmão que te deu? O Jordel Queza. Eu falei isso pra ele esses dias. É mesmo? Ontem foi o aniversário dele, eu comentei isso com ele. Que eu já tô pensando, é engraçado você ter perguntado isso, que eu tô pensando já nessa história da bike. Aí ontem foi o aniversário dele, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, e agradeci, você foi a primeira pessoa que me deu a bicicleta, que tenho boas memórias, muito obrigado. Lá em Belo Horizonte você andava muito de bicicleta? Não, só andei nesse período. Na adolescência? Na adolescência. E durante um pouco, não sei o que aconteceu com a bicicleta, acho que ela estragou e a gente não tinha como consertar. Era uma bicicleta já usada, amarela. E aí eu usei, eu não sei o que aconteceu com ela. Eu acho que ela estragou e não teve como consertar, assim. E aí depois, adulta, eu nunca andei, assim, de andar. Eu não gostava. Tinha medo de andar em Belo Horizonte por causa dos carros. Fui andar de bicicleta aqui em Aracaju. Voltar a ter coragem de andar junto com os carros, né? Lá eu não tinha coragem. Não tinha nem ciclovia, né, na minha época. Na época que eu trabalhava, não existia. Aí, nos últimos anos, começaram a aparecer umas ciclovias lá meio erradas. Depois foram adaptando e tal. Tipo, que a ciclovia você coloca... Tem a ciclovia e aí a ciclovia, depois da ciclovia, o estacionamento de carro. Lá em BH foi assim, as primeiras tentativas. Tinha um asfalto, a pista, a ciclovia e o carro estacionava perto da calçada. E os carros começaram a atropelar, os caras que estavam andando de bicicleta, confusão. Aí depois eles mudaram. Mas mesmo assim eu nunca tive coragem de andar lá, então nunca... E seu primo, que caiu da bicicleta, nessa adaptação que você fez? Cara, você já fazia adaptação de bicicleta naquela época? Fazia, né? Você é gambiarrento mesmo, né? Era, na época a gente construía os nossos brinquedos, né? Construía patinete, carrinho de rolimã, que a gente brincava muito antes da bicicleta. Aí a gente fazia os carrinhos, a gente morava no bairro. Será que as crianças de hoje conhecem carrinho de rolimã? Não sei,
Não sei, sobretudo aqui em Aracaju, não sei porque eu não tenho, acho que tem pouca ladeira, ou estou falando besteira, não sei, desculpa, mas pouco de tecido, mas eu não sei se tem. Lá em BH, por exemplo, era a legal loja pra de caramba, negócio, né? Aqui eu nunca vi. Você já construiu? Já. A gente construiu esse carrinho de rolimã, patinete, de madeira, com rolimã, né? Pegava e fazia. Naquela época a gente fazia tudo sustentável. Que sustentável. Aí hoje o pessoal faz o que a gente fazia quando era criança e ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Tá vendo? A gente foi besta de não fazer naquela época. Fazia papagaio. É muito boa essa relação com o brinquedo, né? A criança fazia o brinquedo, quase todo brinquedo era feito. Se você ia brincar de finca, por exemplo, não sei se você conhece, mas é um toquinho que a gente colocava um toco de madeira e pegava um prego. E aí você ia ficando esse negócio no chão e ia riscando o chão, era 2 pessoas jogando mais. Fazia umas casinhas e aí o objetivo era cercar a casa. E aí você brincava com isso, brincava de finca. E era feito também, cada um fazia o seu brinquedo. Papagaio, gente que fazia papagaio, fazia todo o processo. Na época do cerol, que podia usar, né? Papagaio é pipa, né? É, tem pipa e papagaio, né? Pipa é sem rabiola. Pelo menos lá a gente conhecia com pipa sem rabiola e papagaio com rabiola. Então a gente fazia papagaio e pipa, né? A pipa também a gente chamava de surecão. Surecava assim, os grandões sem rabiola. Você passava cerol na linha? Passava e eu fiquei indignado quando foi proibido cerol lá. Eu falei assim, Cai que não! absurdo. Eu achava absurdo na época, porque o que era divertido, quando não existiam motos, né? Porque na minha época não existiam tantas motos. Acho que pouca gente sabe, mas a questão do cerol, ela foi proibida por causa dos motoqueiros. Não por causa dos motoqueiros, por causa da quantidade de motos que o mercado começou a colocar, né? Teve uma febre de motos. E aí as pessoas começaram a cortar o pescoço e tal, e fizeram toda uma campanha para poder parar isso. E na época, na minha adolescência, eu ficava meio indignado. Eu falei, que isso? Como assim? Acho isso absurdo. Como que proíbe o cerol? Tem que proibir o cerol, tem que proibir são as motos de andarem. Porque o divertido de soltar papagaio é você poder tosar o outro, né? Essa coisa, tipo, não fala assim, não, divertido é só soltar ali. Mas o legal era você estar no ar. E aí, nessa coisa de ter o outro papagaio e tal, e se sentir assim no ar e cortar. E aí quando você perdeu o seu papagaio, ou quando o outro papagaio é cortado, mandado, que a gente mandava na época, eu falava, mandar, né? Que era cortar a linha do outro. Aquela renca de criança saia correndo atrás do papagaio, passava no lote, subia, não sei o quê, e entrava. É uma coisa maravilhosa que não existe mais hoje. Não tem as possibilidades. Existe uma série de questões também, né? De crescimento de máquinas, de próprio carro. Não é possível você ficar correndo na rua. Na época dos carrinhos de rolimã, por exemplo, que a gente fazia, já tinha essa questão. Uma vez eu quase já sofremos um acidente com um monte de crianças. No bairro lá a gente falava que tinha mais crianças que gente, né? Na verdade a gente não, os adultos falavam que tinha mais crianças que gente. Porque saíam todas as crianças da rua e a gente fazia tudo junto, assim. E aí a gente tava com um monte de carrinho de rolimã, patinete, descendo a ladeira íngreme lá no bairro, lá, vizinho com a Juliana. E numa curva veio um carro, assim. E aí quase que teve um acidente, assim. Mas na época também existiam poucos carros ainda. Uma pausa pra gente filmar aquele rapaz ali andando no muro. Olha lá, ó. Fazendo estripulia. Não tá pegando papagaio, não. Né? Ali provavelmente quando tá chovendo, tá consertando o telhado porque tem vazamento, né? Provavelmente. Por que você acha que a gente tem... quando a gente é criança, a gente tem bicicleta. Muitas crianças, né? Até as mais pobres, às vezes, tem bicicleta. E aí a gente, de repente, para de usar a bicicleta. E isso vira uma... Porque quando a gente era criança, a gente dava muito valor a andar de bicicleta. Era muito divertido. Uhum. Né? Gostava de andar de bicicleta, eu andava na garupa. Eu andava no quadro, sentada no quadro. Mas em determinado momento isso fica distante da nossa vida. Acho que seu telefone está tocando. Ah, é verdade. Vamos
Vamos lá. Tava lá falando com você que quando a gente é criança, a bicicleta, a gente fica super feliz quando tem uma bicicleta. Sim. E ela faz parte dos melhores momentos, assim, né? Toda vez que a gente tinha que brincar, a gente queria andar de bicicleta. Por que você acha que a gente perde isso até a idade adulta? Eu acho que é um processo, assim, pensa até que natural, né, das relações com o brinquedo. Acho que criança tem essa coisa, né? A bicicleta, eu digo só essa bicicleta, a gente brincava muito, e as brincadeiras a gente fazia coisas diversas, brincadeiras de rua, né, rouba-bandeira, a gente brincava, tudo era brincar também, na verdade, a gente passava o dia inteiro catando esterco, por exemplo. Na minha infância também, como tinha mais crianças do que adultas, as crianças juntavam e saíam. A gente morava num bairro que tinha muito mato ainda, então a gente catava esterco. E sair era viver a vida tipo de Chico Bento, que eu falo assim, que a gente tinha essa coisa, saía andando, aí tinha uma lagoa, nadava na lagoa, aí tinha uma padaria ali, uma panificadora, você pegava lá, pegava um pão, aí passava num sítio que tinha laranja, e você entrava lá e pegava laranja, aquelas coisas. Criança não tem essa noção de propriedade, né? E os adultos não entendem isso. Então eu acho que criança e cachorro, né? Não tem noção de propriedade privada. E os adultos não entendem isso. Então a gente saía fazendo esse tudo, assim, era muito divertido. E aí eu acho que a relação com os brinquedos, com a bicicleta também, é a mesma relação com os brinquedos. Assim, a gente vai tendo outras responsabilidades. Na época, eu achei as responsabilidades de criança, né? Do brincar, e acaba tendo outras possibilidades de brincar, e uma coisa vai sendo deixada de lado, vai passando. E com o passar do tempo também a gente vai tendo novas experiências da infância, da pré-adolescência. Aí a brincadeira já passa, deixa de ser que a brincadeira mais de andar só, a brincadeira mais coletiva, a brincadeira da paquera, então aquela coisa toda. Acho que é um processo natural esse deixar, né? E é necessário a gente resgatar justamente porque a gente às vezes deixa sem perceber. Ou deixa por algo pior, assim, vai perdendo essas relações. Mas eu acredito que seja um processo natural da vida, assim, a gente vai deixando, inclusive com os brinquedos. Né? A gente vai deixando na vida adulta, né? As coisas vão perdendo, vão ficando distantes, a gente vai abandonando, vai pegando outras responsabilidades, às vezes pelas responsabilidades também da vida, a gente vai deixando de fazer as coisas que a gente, né, que são mais prazerosas, tem que fazer. Eu acredito que isso também vai na infância, esse mesmo caminho. Você acha que é um processo natural do adulto deixar as brincadeiras, deixar de ser um ser de brincadeira para assumir responsabilidades? É um processo natural, mas um natural social, assim, acho que o que significa natural social? Da sociedade, é uma demanda da sociedade, dessas exigências de ser, né? A criança é permitido brincar. A sociedade não permite que adultos brinquem, né? E eles têm que ser sempre cobrados o tempo todo, ter responsabilidades, a ser um adulto que produza, ter um adulto que pague as suas contas, que tenha que estudar, que tenha que trabalhar, que tenha que se formar. Então você acaba tendo essas responsabilidades sociais. E esse brincar, ele tende a ficar de lado. Eu entendo que o ideal é a gente tentar trazer isso, né, para essa vida adulta, assim, trazer essas memórias da infância, trazer esse brincar, essas atividades da infância para a vida adulta, que é uma forma de transformar esse adulto. Mas naturalmente, não sei se a palavra é essa certa, mas a tendência é a gente deixar de fazer pelas cobranças sociais, pelo mercado, de colocar você nesse lugar, de te enquadrar, né? Talvez pelos personagens sociais, as personas sociais que a gente tem que exercer, a gente deixa de brincar, não tem mais tempo, infelizmente. E o que você acha que traz de consequência nisso para o adulto? Que traz de consequência para o adulto? Acho que primeiramente é o esquecimento de que foi criança, assim. E aí tende a lidar com a criança de uma forma com pouca paciência, né? De tratar a criança
como menor, assim. Porque o brincar faz parte, né, da vida da criança. O brincar, é imaginar, é pegar uma pedra e imaginar que essa pedra é um lápis, uma bola, e fazer coisas e criar com ela. Esse processo de imaginação e criatividade, ele faz parte da criança. E o adulto já entende aquilo tudo como é coisa de criança. E coisa de criança não é coisa menor, é inferior. E aí o grande problema é isso, o adulto esquece que ele já foi criança, esquece aquilo, o quão importante aquilo foi para a vida dele. E acho que se a gente mantém isso dentro da vida adulta, tenta trazer isso de uma certa forma, nos faz lembrar que nós somos crianças, então nossas relações também com as crianças vão ser relações diferentes, acredito que relações melhores. Você acha que falta... você acha que falta a gente ser mais criança, então? Os adultos? Brincar mais, sim. Acho que a gente é cobrado a ter uma seriedade muito grande com aquilo, muito sério. E falta esse brincar mais. Ser mais saudável. Sorrir mais. Então, tudo, acho que a sociedade está muito assim, né? A sociedade marcada aí por uma série de doenças, de depressão, de valorização dessa tristeza, não sei o quê. Acho que falta isso de ter mais, de brincar mais. E acho que o brincar traz uma leveza. Traz uma leveza justamente porque você vai para a imaginação, né? O brincar, você tem que estar disposto a brincar, né? Você tem que se entregar, tem que sair deste lugar, né? Desse lugar de que é tudo certo, assim. E o brincar, ele te permite fazer coisas que é do nível que extrapola o real. Ele sair do real é interessante, né? Você exercitar isso. Então, brincar mais, acho que proporciona mais leveza. E talvez essa... Sim, quando a gente faz um jogo, você está em um grupo de amigos, todo mundo que faz um jogo percebe isso, né? Para onde que vai, né? Espontaneidade, volta, as pessoas sorriem, as pessoas dão gargalhadas que não podem dar no seu local de trabalho, né? Gargalhadas que não podem dar no seu local de convívios sociais, e aí você permite isso, é legal. Você percebe novas expressões, percebe a pessoa de uma outra forma, e aí a pessoa sai dessa máscara, sai desse personagem que é obrigatoriamente construído, nesse personagem social, assim, quando está brincando, assim, qualquer jogo que se faz. Imagem ação, você percebe que as pessoas, por exemplo, se jogam. Então, aí eu queria voltar lá na sua primeira lembrança da bicicleta. Você disse que ganhou a bicicleta do seu irmão, Kesa, e aí a bicicleta era uma bicicleta mais velha, né? Uma bicicleta já usada, e que você adaptou uma garupa para o seu primo, que tinha uma deficência. Tem deficiência, paralisia infantil. Ele tem uma paralisia infantil. Teve uma paralisia infantil. Seu primo ainda está vivo? Tá. E como é que... você tem contato com ele? Tenho, pouco, assim. Pouco. Com a família inteira, assim, aqui eu tenho um pouco de contato, assim. Mas eu tenho contato, por exemplo, fui lá, ele me deu a taioba que tem lá em casa, ele que me deu. Ele tá plantando taioba, ele tá fazendo muda de taioba, ele fez uma testa aqui, aí eu peguei umas mudas de taioba lá e trouxe, tá? Plantei, deram as taiobas. Aí, seu primo, assim, você tem notícias, sabe? Tem conhecimento se seu primo teve acesso à bicicleta depois dessa caída da garupa, a garupa improvisada, que ele fica no meio da rua. Ele sente isso, ele achou divertido, ele não achou? Não, ele achou divertidíssimo, né? A gente riu bastante na época. Mas ele não teve acesso depois da bicicleta, não teve bicicleta. Acho que era porque a gente era muito próximo, as duas famílias de prima, assim, que a gente brincava. Eu morava numa casa, tinha uma casa que se dividia, e aí eles moravam noutra casa. E todo mundo foi junto, assim, praticamente. Meu pai era compadre do pai dele. Era concunhado do padre, as irmãs, né, eram casadas. E aí a gente brincava até que tinha a mesma quantidade de filhos. Ele era próximo porque ele é tipo 3 meses mais velho do que eu. E o meu irmão, que também é a mesma idade do outro irmão dele, então a gente tinha a mesma quantidade. Tem 5
5 homens e 2 mulheres, a família deles também era muito próxima. Então eles também não tiveram bicicleta. Eu acho que a primeira bicicleta entre a gente foi essa minha. Essa bicicleta, eles não tiveram bicicleta depois, não lembro. Eles não tiveram bicicleta. Aí a bicicleta que tinha era essa, que a gente andava, mas nas casas não tinha. A única lembrança de bicicleta que eu tenho é essa, lá em casa. Então acho que, por exemplo, meus irmãos, eu sou caçula, né? Meus irmãos não tinham acesso, não teve bicicleta, não tiveram bicicleta. Eu não me lembro. Eu não tenho lembrança, por exemplo, de andar na garupa, de ter aquela coisa de, né? Que aqui em Aracaju se vê muito, né? Muita gente andando com gente no quadro, na garupa e tal. Eu não tenho essa memória. A memória da bicicleta é só que eu ganhei essa bicicleta, que foi um barato, que era um objeto caro, né? Bicicleta, era uma bicicleta usada, eu sabia que era caro. Era algo caro, assim, meu irmão chegou uma vez lá, é um presentaço. Era um presentaço, eu acredito que ainda hoje seja um presentaço, né, para a criança, porque também possibilita esse... E que é massa da bicicleta, que é a mudança dos ambientes, assim. É o movimento, você está num lugar e está no outro, você possibilita um movimento com você se deslocar. Então, acho que esse é o grande barato da bicicleta. E o grande barato da infância, né? Você está aqui, de repente você está ali. A gente vive isso aqui nos triciclos, né? Com os triciclos, mas às vezes chegam pais aqui e falam assim, não, meu filho não vai ficar aqui no triciclo família na frente, não vai ficar aqui, meu filho é muito inquieto, não sei o quê. Aí quando volta lá, fala assim, não, ele ficou quietinho, então... Eu já parei pra pensar nisso, eu acho que fica quieto justamente porque a paisagem vai mudando. E a criança, quando é inquieta, quando fala assim, quer mudar a paisagem, eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso aqui. Que as pessoas vão falar isso. Uns falam que erroneamente, eu acho, chama de imperativo, não sei o que. Eu tô fazendo, mas isso é um processo normal, estou aqui, estou ali, estou aqui. Quando você possibilita a bicicleta, ela já faz esse movimento. A criança fica ali parada, prestando atenção. Porra, tá mudando, que doido, que barato. E além do mais, tem a brisa batendo na cara. Isso é legal. Então, eu acho que isso é um presentaço pra criança, isso. E é massa na memória, né? Na memória... Acho que eu falei sobre isso no Instagram outro dia. Anteontem. Da memória afetiva, né? Que são memórias afetivas positivas. Quando você tá com a família, tá andando de bicicleta, fazendo essas atividades, são memórias que a pessoa fala, e se divertindo junto, enfim. Por exemplo, essa queda do meu primo foi uma memória afetiva positiva, embora ele tenha caído, corrido risco de vida. Mas é uma memória positiva, assim, a gente riu bastante, foi engraçado e faz parte. Né? Como é que chama seu primo? No. Aldenor. Agora é o No. Ele chama de No. Ele tem a sua idade. Tem minha idade. Ele é 3 meses mais velho que eu. E planta taioba. Planta taioba hoje. Que tinha uma habilidade fantástica. Você perdeu essa habilidade. Que ele, como ele tinha paralisia infantil, ele andava com as mãos. E ele andava assim, maravilhosamente. Ele vai andar, e tentava aprender, ensinar, e tentava aprender junto, tá? Mas agora acho que ele não anda mais não. Agora não aguenta mais o peso do corpo nos braços, não. Aí hoje ele tá de cadeira de roda? Não, ele anda. Ele teve paralisia infantil, mas ele usava aquelas botinhas, aí uma perna mais fina que a outra. Aí ele anda assim, mas ele anda. Uma perna mais fina, mas ele anda sem cadeira de roda, sem... Ele aprendeu a andar com as pernas. Sem bengala, aprendeu a andar com as pernas. Ele tinha habilidade. Eu falava assim, você que usar isso aí, anda isso aqui. Pô, aprender a andar com as mãos. Meu sonho era aprender a andar com as mãos. Aí eu fui andar com as mãos na capoeira depois de velho, que eu fui aprender a andar isso aqui. Plantar bananeira. Massa, obrigada pela entrevista. Por nada, foi um prazer participar. Espero que tenha outras experiências. Valeu. Vida longa. Falou. Como é que é o nome do programa mesmo? Todo mundo tem uma vida interessante. Todo mundo tem uma vida interessante. Bom. Tchau, tchau. Tchau.